Nós temos então notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele disse que quem está no comando da Venezuela é ele mesmo. A declaração foi dada durante uma entrevista à NBC News. Trump revelou também que há um grupo de autoridades que está responsável por administrar Caracas. Esse grupo é composto pelo secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa Peter Hegseth, o vice-presidente de gabinete da Casa Branca Stephen Miller e o vice-presidente J.D. Vance. Quando questionado sobre quem está no comando do país, portanto, o presidente Trump, no modo sincerão, Lívia, dos últimos dias, disse: o responsável sou eu. É por isso que nós falamos agora há pouco, né, ao comentar sobre esses encontros multilaterais, desses organismos multilaterais, que talvez hoje a única autoridade, ou uma das únicas, porque são tantas, não dá para a gente cravar a informação. Uma das únicas autoridades que hoje talvez ainda se sentem à vontade e com poder suficiente para falar, sem pensar muito no que está falando e nas consequências, uma delas seja justamente o presidente Donald Trump. A gente está falando talvez do homem mais poderoso do planeta, o presidente da maior nação, da maior potência mundial, que são os Estados Unidos. Então, embora ele tenha até tratado na própria entrevista que existe um grupo de autoridades americanas ligadas ao governo, pessoas que estão engajadas em discutir internamente com autoridades venezuelanas esse processo de transição de governo, e apesar de ter acontecido no mesmo dia a posse de Delcy Rodrigues como presidente interina, ainda assim Trump diz que é ele que está comandando a Venezuela. Ele parece muito à vontade com tudo que está acontecendo, né, Lívia? Inclusive, né, comemorando aí o sucesso da operação, né, na opinião dele foi um sucesso, porque não teve confronto. Não teve baixas americanas, não embora teve baixas americanas, teve morte dos seguranças, mas não teve baixas americanas. O ditador Nicolás Maduro já começou a ser julgado ontem, né? Exatamente, também vamos falar mais sobre isso ao longo da edição de hoje. E lembrando, inclusive, né, que o Trump, e isso está na reportagem que você vai acompanhar lá em sbtnews.com.br, essa que nós estamos destacando, tem um trecho que diz que Trump, lembrando, ameaçou Delcy, que é a presidente interina, dizendo que a política pagaria um preço ainda maior que Maduro caso não cooperasse com os Estados Unidos. E aí eu vou lembrar também, você que nos acompanha, que ela chegou a divulgar uma carta logo nas primeiras horas pós essa operação americana, propondo uma agenda de cooperação com as autoridades americanas. E no texto, ela defendeu uma relação equilibrada e respeitosa entre os países, baseada na igualdade soberana e não na interferência. E aí nós vamos ouvir mais uma vez os nossos analistas de política sobre isso. Vou começar agora com a Marcela Matos, porque a gente chegou a destacar essa questão agora há pouco, mas quero ouvir de você mais sobre isso, Marcela, porque a posição de Delcy é muito delicada. Ela tem um apoio, até verbalizado por Trump, dos americanos para conduzir esse governo agora de forma interina, né? Apesar de ser de forma interina, tem esse apoio dos americanos, mas ela também precisa do apoio das Forças Armadas venezuelanas, do Congresso venezuelano, para se manter no poder. Porque ontem nós falávamos que o grande líder da ditadura está preso, mas nós temos instituições ainda no país que foram cooptadas pelo regime e que atuavam ao lado e atuam ao lado ainda de Nicolás Maduro. Várias manifestações aconteceram ontem, né, Lúcio? Pró-Maduro, vindas inclusive da própria Delcy. Delcy tem que andar meio que em cima do muro, porque se ela for demais para o lado dos americanos, as Forças Armadas podem derrubá-la do poder. E se ela pender demais para o lado da ditadura, das Forças Armadas, Trump foi enfático. Ela poderá pagar um preço ainda maior que Maduro. Como vai lidar com tudo isso, Marcelo? Pois é, não é uma situação fácil para Delcy, e essa mensagem que o presidente Donald Trump passa é muito clara de que é ele quem está no comando, ou seja, ainda que a vice-presidente tenha tomado posse ontem, ela, ao que o presidente americano indica, ela não terá total autonomia, ela terá de atuar ali de uma certa maneira balizada, em conformidade com o que o governo americano defende, o que o governo americano quer. Então, essa transição na Venezuela ainda é muito nebulosa, a gente ainda não sabe qual vai ser o rumo. Houve, inclusive, muita surpresa da permanência da vice de Maduro, né, no cargo, até porque
eles são alinhados, a Delcy também tem esse histórico de repressão, ela é fruto ali, ela é filha desse regime chavista, então o que se espera é que pelo menos a curto prazo uma mudança de regime não vá acontecer, mas ao mesmo tempo a gente tem então o presidente americano dizendo que é ele quem vai ditar as regras ali na Venezuela, o que não fica muito claro exatamente o que vai acontecer de agora em diante, até porque nas primeiras entrevistas os ataques ali foram tratados como algo pontual, unilateral, que teriam a missão específica de capturar Maduro e impor ali uma transição na Venezuela. A partir do momento em que Donald Trump fala que é ele quem manda, isso, a conotação que dá é de uma permanência maior, né? E que realmente vai haver ali uma ingerência maior dos Estados Unidos na Venezuela e a gente não sabe até que ponto isso pode chegar, o efeito que isso vai ter nas forças armadas que são, sim, aliadas ao regime chavista, todo o judiciário venezuelano, todo o Congresso ali é alinhado, sim, ao regime chavista, então a gente não sabe exatamente como que o governo americano vai conseguir influir também nessas outras esferas, mas o recado foi dado que Donald Trump, sim, ele já mapeou ali, ele já definiu uma equipe que vai cuidar dessa transição, mas é ele quem tem essas rédeas e o que isso vai significar a gente ainda não tem muito claro, mas é a força do presidente americano em dizer que na prática, é ele quem manda agora, de agora em diante na Venezuela. A gente tem que ver as consequências dessa fala.